Estamos com o nosso DNA, hoje falando de comportamentos empreendedores. A gente está conversando com José Mário, ele é diretor da Interagir Coaching e Treinamento, Master e Business Coach, escritor, já apresentei ele bastante, né? Zé Mário, a gente está se falando muito atualmente sobre autoconhecimento, Sim. Que é inclusive, né, a sua área de atuação, aí levar as pessoas a se conhecerem mais. Eu queria que você definisse para a gente autoconhecimento, processos de autoconhecimento, o que é isso, o que isso envolve? Vamos lá, eu vou tentar definir isso te fazendo uma pergunta. Você se conhece? Parcialmente. Ok. Então, na maioria das vezes, as pessoas não entendem isso. Por quê? Por que nós nos conhecemos parcialmente? Porque nós só conhecemos aquilo que até então nós vivenciamos. Então, até aqui nós nos conhecemos. Então, aquela coisa, se eu tivesse no seu lugar, eu faria isso. Ok, mas alguma vez você já passou por isso? Então, se você não passou por isso, fica difícil, porque nós estamos falando de se conhecer. E cada um tem uma atitude diante da mesma situação, né? Talvez a gente está aqui, se de repente explodir esse lugar, talvez você desmaie, eu corra, cada um vai ter uma atitude. Por quê? Porque cada um vai manifestar um comportamento diante daquela situação vivenciada naquele momento. Então esse autoconhecimento é justamente você fazer isso. Olha, eu já passei por isso, então eu sei como eu me comporto. Então é nada menos, nada mais que conhecer suas fraquezas, seus limites, saber até onde você consegue ir, saber até onde você consegue influenciar as pessoas ou ser influenciados pelas pessoas, ser influenciado pelas pessoas, é entender quem é você, porque as pessoas hoje elas não se conhecem. A prova disso é o grande turnover nas empresas, porque a pessoa ela se candidata a um cargo porque ela tem um currículo, mas ela nunca desenvolveu aquela função, e quando ela está naquela função, ela começa a ver que o que ela estudou não tem tanto a ver com o comportamento das pessoas que estão ao seu redor. E ali conhece seu autoconhecimento. É pessoas que não conseguiram entender que, embora elas tenham estudado, elas não têm um bom comportamento ou ainda não estão com o comportamento adequado para exercer determinado cargo. E isso é uma coisa que acontece com os empreendedores, principalmente. O que tem de empresa falindo, porque o cara arrumou um dinheiro, abriu um negócio achando que é um empresário, e de repente, quando ele abriu um negócio, ele descobriu que não sabe liderar, ele descobriu que não nasceu para ser dono de negócio, que não tem nenhuma pegada para isso, e aí é um choque realmente ruim e bom, porque a gente nunca fica desempregado, né? Porque estão sempre consultando a gente, estão sempre chamando a gente para trabalhar. Então, tá aí nossa deixa, né? Nosso gancho. Você tem muitos cases né, de sucesso aí na sua atuação empresarial em relação exatamente a isso tudo que você acabou de dizer. Sim. Tem um case específico que eu queria conversar com você. Porque, além de eu saber que ele é um dos cases de enorme sucesso para você, ele tem muito a ver com esse programa, né, que é a Gênesis. A Gênesis, só para eu situar vocês, a gente tinha uma entrevista agendada com o Rogério, diretor da Gênesis. Ele vai estar com a gente na próxima temporada, mas infelizmente ele não pôde estar com a gente e foi exatamente por isso que a gente pôde antecipar a vinda do José Mário. Então eu sou, assim, uma admiradora do trabalho do Rogério e sabendo que ele é um case de sucesso da sua intervenção lá, me deixou, assim, muito feliz e achei isso muito conveniente. Sim. Né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse case particularmente. O Rogério, nós somos um case simultâneo, né? Porque a Gênesis, ela tem 9 anos, agora vai fazer 10 anos de empresa, e vai estar agora entregando o seu 1000º imóvel, né? Então, assim, nós estamos assim, uma programação incrível. Só que eu conheço o Rogério desde a minha infância, né? Desde a minha infância, a sua mãe, o seu pai, a sua irmã. E o Rogério, assim como eu, veio de família humilde. E a família dele é toda de pessoas que o seu avô, e isso surgiu muito do avô dele, de trabalhar com obra, de construir. Então o Rogério dirige caminhão desde pequeno e apaixonado por obra. E aí surge a Gênesis, né? Ele vem de um outro mercado, aí surge a Gênesis e sempre juntos,
tudo que, se hoje eu sou um palestrante, o Rogério é um grande culpado disso. Eu agradeço ao meu grande amigo Rogério, porque ele tem um feeling para negócio incrível. E ele sempre falou: Mário, você é o cara do treinamento, você é o cara da motivação. E uma das pessoas, assim, na verdade, o meu patrocinador do coaching, que em 2011 eu tive a oportunidade de fazer o coaching, foi o Rogério. O Rogério foi um dos grandes culpados de eu ser um coaching hoje. Olha, isso não foi armado, Isso né? Eu não te convidei, né, por indicação dele, olha que coisa. E não foi ele que me indicou para estar aqui, pois né? É. Que legal. Mas, assim, eu tenho gratidão demais por ele, porque hoje bons caminhos que eu percorro foram, assim, abertos por ele, porque ele realmente é um cara que reconhece talentos. Então, todo o começo da Gênesis, o primeiro condomínio, o primeiro planejamento, então a gente sempre esteve junto. Então, eu sempre estive acompanhando esse processo de crescimento da Gênesis e ver hoje que a Gênesis é uma das maiores construtoras em Teresópolis, principalmente no que diz respeito à Minha Casa Minha Vida. Nós entregamos o nosso último empreendimento tem mais ou menos um mês. Um projeto Minha Casa Minha Vida com tempo recorde, um projeto Minha Casa Minha Vida com elevador, que não é uma exigência, com vagas cobertas, e assim, a ideia da Gênesis não é construir casas ou apartamentos, é construir lares. Então, assim, com esse conceito de construir lares, nós estamos lá, assim, todos envolvidos com isso. Então, assim, é muito humanizado, é uma humanização muito forte dentro da construtora. E onde que entra a tua intervenção direta nesse processo de desenvolvimento das pessoas? Sim, a minha intervenção direta são nos treinamentos. Então eu aplico treinamentos de desenvolvimento humano, eu aplico sessões de coaching, nós temos reuniões juntos e também na prática também, eu também sou corretor, então a gente atua vendendo. Quando o negócio está na gente, quando o empreendedor entende que todos que estão ali fazem parte do projeto, a gente fica meio sem função certa. Todo mundo fica junto, então todo mundo o tempo todo está trocando a bola. É um jogo onde a bola toca, e isso eu tive a oportunidade de ouvir do próprio Ronaldinho quando eu perguntei para ele qual o segredo de sucesso dele como empresário, e ele fala do futebol, porque a gente entra no jogo para ganhar o jogo, não se entra no jogo para ser estrela. Por um acaso, quando você está jogando, a bola talvez chegue mais ao seu pé e você faça mais gol, mas o objetivo é ganhar o jogo, e esse é o grande... Coletivamente, esse é o grande case da Gênesis, que não para de crescer, e eu fico, assim, muito orgulhoso por ser um amigo e por ser de Teresópolis e por ser um case de Teresópolis. Eu tenho vários outros, mas esse é um case que eu gosto de falar. Porque você tem amor por ele, já deu para ver, já deu para entender. Né? Agora, você mencionou o Ronaldinho, e isso também me faz entender uma outra questão, né? A gente entra no jogo para ganhar, não importa quem vai brilhar mais naquele momento, mas uma coisa que dentro de um time é muito importante é a clareza sobre a posição que se joga. Né? E isso passa pelo processo de autoconhecimento também, né? Eu preciso saber qual é o meu talento, né? Sim, Será que eu dou conta da pressão da grande área ou eu fico melhor aqui na... Beleza, né? Isso é super importante, porque aí entra estudos sobre comportamento, né? Porque nós temos aí pessoas analíticas, nós temos pessoas comunicadoras, nós temos pessoas influentes, dominantes. Então, uma série de fatores para identificar o teu comportamento, para saber aonde melhor você desenvolve. Então, quando você estuda comportamento, quando você entra no mundo dos comportamentos, você começa a entender. Por exemplo, há uma grande possibilidade de você ser uma comunicadora, até porque você exerce a função de comunicadora. Mas muitos estão na função porque a função os obrigou a comunicar. Outros estão na função porque a comunicação natural os chamou para exercer a função. Então isso é comportamento. O teu comportamento faz alguém olhar e te identificar aonde você se destaca mais, qual a posição que você vai melhor desenvolver. Então quando a empresa tem dentro, quando o empresário entende isso, que dentro da empresa ele precisa ter um profissional, que não é exatamente a pessoa de RH, porque essa não é a responsabilidade de RH, essa é a responsabilidade de pessoas que lidam com comportamento. Especificamente,
analistas comportamentais, coaches, pessoas nessa área. E quando o empresário vê que ele necessita disso, ele descobre como posicionar os jogadores. E aí você posicionou os jogadores, a chance de você perder um jogo é muito pequena. Agora a gente tem um problema, Zé Mário, que eu percebo muito. Existe ainda uma grande resistência ao processo de autoconhecimento. Sim. A gente sabe que tem pessoas que resistem à terapia, que não entendem que isso é um processo importantíssimo, né, para o autoconhecimento. Eu vivencio na prática muita dificuldade nos processos de coaching com pessoas que quando a gente vai indo no processo bem, a gente vai muito bem, mas quando eu provoco um pouco mais, as pessoas se inquietam e pulam. Né? Então, quando elas começam a se descobrir de fato, se elas começam a não gostar muito do que vem, Sim. Elas travam, nem sei se não gostam ou o que acontece. Né? Eu recentemente estava participando inclusive de uma live que a gente estava falando sobre autoconhecimento e um dos participantes perguntou, falou assim, mas esse negócio de autoconhecimento é muito enjoado isso, tá? Todo mundo só fala disso agora, né? Para que se fala disso? Você tem alguma fórmula? Aí fórmula eu acho que não tem, porque com os seres humanos não há fórmula. Mas você tem algum caminho que nos ajude a romper com essa resistência? Você acredita que é possível romper com isso, dentro das organizações especialmente? Eu não tenho uma fórmula, eu tenho uma palavra. Permita-se. Permita-se. Da mesma forma que a gente tem que se permitir conhecer o amor, da mesma forma que a gente tem que se permitir conhecer o outro, a gente também tem que se permitir se conhecer. Então, assim, permissão. Permita, deixa rolar. Deixa sem muita neura. Não é sem neura. Deixa rolar. Eu tô aqui afim, o que rolar, rolou. Permissão. Quando você se permite, as coisas acontecem. Então, as pessoas têm esse bloqueio, é por falta de permissão. Eu não quero acessar o que está dentro de mim. Eu não quero me conhecer muito, porque talvez eu descubra que o que me faz ser um sucesso, talvez seja uma grande dor que eu não quero tocar nela. Exatamente. E aí está o grande processo do autoconhecimento. Agora, quando você se permite, você fala, eu quero saber o que está rolando e vamos embora. Exatamente. Aí eu vou encerrar esse bloco assim, né? Permita-se. Até já.